A graça e a paz, meus queridos e amados irmãos. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito de conhecimento, de intimidade com Jesus. O quanto é importante que a gente tenha esse relacionamento com Ele, a fim de que a nossa vida ela seja pautada, ela seja estabelecida e ela seja fortificada pelo que nós conhecemos dele, pelo que nós presenciamos dele e pelo que nós vivemos através dele. Muitas coisas começam a acontecer na nossa vida a partir do momento em que a gente se entrega em um relacionamento profundo com Jesus. E quando isso acontece, coisas sobrenaturais começam a surgir e a gente já não consegue mais viver sem essa intimidade. E a gente só tem intimidade com pessoas que são nossos amigos. E Jesus é o nosso amigo querido, é o amigo que a gente pode contar todas as horas, é o amigo que sabe dos nossos anseios, das nossas angústias, mesmo antes que a gente expresse, mas que Ele está sempre pronto a nos escutar, independente de quantas vezes a gente venha falar do mesmo assunto ou simplesmente em meio aos prantos e aos choros. Então eu convido vocês a abrirem a Bíblia no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, que vai dizer assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor como o sol nascente. A sua vinda é certa. Ele virá a nós como a chuva, como a primeira chuva que rega a terra. Queridos, lá no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14, Jesus Cristo, ele vai nos afirmar que Ele é o bom pastor. A gente estou fazendo um adendo aqui sobre o Evangelho de João para começar essa conversa com vocês. Então Jesus, ele diz que Ele é o bom pastor e que Ele conhece as suas ovelhas e que estas o conhecem também. E agora eu pergunto a cada um de vocês: vocês já conhecem Jesus o suficiente para chamá-lo de seu pastor? Uma pergunta boa, né? Porque muitas vezes a gente diz: não, eu conheço Jesus, nossa, não, eu tive experiências sobrenaturais. Só que quando a gente afirma que Jesus é o nosso pastor, a gente também precisa deixar o comando da nossa vida nas mãos dele. Certamente, todos nós já vimos em filmes ou em algum documentário pastores pastoreando as suas ovelhas. Elas obedecem ao pastor. É o pastor que conduz ela pelos caminhos, certo? E quando uma ovelha tenta se desviar desse caminho, o pastor vai e a coloca no caminho correto. Então, a partir do momento em que nós declaramos que Jesus é o nosso pastor, nós devemos entregar a nossa vida, os nossos caminhos, o direcionamento da nossa vida a Ele. E sabe o que diz a palavra? O texto de hoje, ele começa com uma verdade. Ele começa com uma afirmativa: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ou seja, nós devemos continuamente, todos os dias, conhecer ao Senhor. O conhecimento que eu me refiro, o conhecimento em que a Bíblia se refere, é justamente essa intimidade e a vivência prática da palavra de Deus. E Oséias, ele
pregou, né, na segunda metade do século 8 a.C. Será que hoje, em 2021, a realidade mudou? Eu acredito que não. Pois é muito comum ver pessoas correndo atrás dos presentes que Deus pode dar, né? Muitas pessoas buscam a Deus pelo que Ele pode oferecer, mas não consideram a sua vontade e a pessoa de Deus, né? Eles querem bênção, querem prosperidade, vida boa, saúde, um bom emprego, um bom casamento, porém não procuram conhecer as verdades da sua palavra e acabam vivendo a sua vida de acordo com o que elas acham, com o que elas querem entender da palavra, não com o que Deus revela a elas. E como nos tempos de Oséias, há muita gente que não ensina a Bíblia de forma correta, distorcendo-a para acomodar suas próprias crenças. E se deve ter muito cuidado ao procurar quem escutar acerca da palavra de Deus, porque muitos sim são usados pelo Senhor, entretanto, outros usam o nome do Senhor para ganhar dinheiro. Então, busque você, na sua intimidade, essa revelação da palavra, porque Deus, Ele fala com cada um de nós. Basta que nós sejamos totalmente entregues, centrados e deem espaço para que Deus possa se revelar a vocês no secreto. E são poucos os ministradores, os pregadores, que incentivam as pessoas a conhecerem mais de Deus como um amigo íntimo. Deus é o nosso melhor amigo. E o que acontece? O resultado ele não pode ser diferente. Muitos levam vidas cristãs medíocres, rasas no conhecimento bíblico, sendo espiritualmente destruídos por todo o ensino errado. Olha a bagunça. Hoje a gente consegue ter uma percepção da bagunça que muitos meios cristãos estão se encontrando. E no versículo-chave, Oséias desafia a conhecer Deus cada vez melhor. Isto é um processo. Ele não acontece de uma hora para outra. É algo que vem dia após dia, na medida em que lemos, estudamos, meditamos e praticamos a palavra de Deus. Quando oramos e conversamos com Ele e quando convivemos com a igreja. O convívio com a igreja ele é muito importante, com o corpo de Cristo é muito importante também. O final do versículo promete, o Senhor se manifestará. Sim, Jesus falará com cada um de nós. Jesus ele já veio e é certo que ele voltará e todos os dias ele está aqui para falar, para se manifestar para nós através da sua palavra e através também das pessoas que ele quer usar. E até lá, meus amados, aproveite para aprofundar-se na Bíblia e descobrir as muitas maravilhas que Deus tem para revelar a cada um de nós. E eu quero deixar um versículo para vocês, que está em Jeremias 29:13. Vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Então, querido, querida, abram os seus corações para Jesus entrar. Abram a porta dos corações de vocês para que Ele se revele, para que vocês encontrem verdadeiramente o Cristo e que vocês conheçam a Ele como vocês nunca conheceram. Amém? Tenham todos um abençoado dia.